Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. São 6h58 da manhã do dia 22 de março de 2024. É uma sexta-feira. Bom dia, bom dia, bom dia. E o assunto, o desenrolar, o entendimento, a vida. Ditado, santo Deus. Santo Deus, eu sou do tempo em que a professora entrava na sala de aula para o bom entendimento nos dizia ditado. E a gente tinha que abrir os ouvidos para escutar bem as palavras. Mais importante do que escutar era acompanhar o desenrolar do texto. Era você saber a palavra desenrolar. Certamente, se fosse cópia, era mais fácil, já que era só olhar e escrever igual. Mas ditado tinha a sua peculiaridade. Sim, tinha os homônimos, sinônimos, parônimos. Certamente, se a professora falasse, pare de falar, para poder o ditado na mente chegar e a palavra se desenrolar com o significado que o texto está a convidar. Quanto a gente esteve a ganhar? Sim, com o método que antes costumavam usar para a gente poder, pelo menos, o básico realizar. Mas resolvemos tanto mudar. Sim, tira xícara daqui e coloca xícara lá. Pega o pires daqui e coloca o pires lá. Depois não sabe onde o pires vai ficar. Se o pires deve servir para tampar ou para a xícara amparar. Isso é algo tão difícil de se imaginar como de razão, que Deus esteve a me perguntar para que serviria uma palavra, quer dizer, uma panela, quer dizer, Deus me disse para eu pegar, sim, um prato para lavar. Certamente, com a divisão do aparelho de jantar, eu teria que perguntar qual o prato que eu deveria lavar. Sim, porque existem 3 pratos a se considerar. Se bem que tem gente que gosta até de usar um pires para colocar uma coisinha aqui, outra coisinha acolá, para dizer que o regime estará acompanhado. Mas Deus me disse, por que tem tanta coisa num aparelho de jantar? Eu disse para Deus, com o tempo, as coisas costumam ampliar, às vezes mudar, o nome transformar, às vezes acrescentar, às vezes tirar. Deus então me disse, que prato eu seria no tal aparelho de jantar? Eu poderia ter braço cruzado. Eu diria para Deus, Senhor meu Deus,
como é que eu posso me identificar num aparelho de jantar que ao longo do tempo tanto esteve a mudar? Como o ditado que a professora Grace costumava ali fazer a leitura para o básico realmente nos ofertar. Naquele tempo, eu era, quer dizer, eu seria, eu poderia ser, dentro do aparelho de jantar, um prato de sobremesa. Sim, porque eu certamente comia assim, exatamente assim, num prato de sobremesa. Certo? E por que comia num prato de sobremesa? É por uma questão de você não gostar do feijão do lugar. E se eu não gostava do feijão do lugar, certamente o arroz não iria, o prato, acompanhar. Quer dizer, no prato não iria estar. E que tipo de coisa o prato de sobremesa iria carregar? Talvez eu pudesse, naquela época, o jiló convidar. Mas como o entendimento é de que o jiló costumava amargar, eu preferia colocar batata doce no lugar, quiabo a acompanhar e algumas outras coisas para o prato enfeitar. Ao longo do caminhar, é verdade que o aparelho de jantar costuma se movimentar, às vezes costuma pesar. Sim, porque não é fácil a gente, prato, lavar. Quando um feijoadão a gente costuma no prato colocar. E por quê? Porque disso eu estou a falar? Justamente porque Deus me disse para eu tentar me encontrar dentro do ambiente familiar. Claro que não é simples. Não é simples a gente se encontrar. O tempo esteve a passar, nem mais um prato de sobremesa sobrou para eu, um quiabinho, cortar. Talvez eu pudesse até um pires pegar, mas como eu resolvi ceder o meu pseudo lugar, certamente a xícara poderia mesmo não gostar, ficar solta, alheia, sem braço. Não poderia eu, de fato, a xícara desapontar. A questão é você poder uma árvore plantar. E dentro de um ambiente onde a gente não sabe muito bem onde é o nosso lugar, até uma árvore é difícil da gente plantar. Então, tendo toda essa dificuldade, sim, da compreensão do prato que eu poderia lavar, para o entendimento do aparelho de jantar, Deus me disse para as minhas mãos eu lavar. Logo fiquei a imaginar na cena de Pilatos, sim, que fez de tudo para o povo buscar
o entendimento de cada palavra que ele estava a dar. Já que ele não queria aquele peso nas costas carregar. Mas o povo continuava a gritar para o ladrão, assassino, soltar. E, como oferenda, colocar o justo. Não é fácil mão lavar, depois de tanto e tanto trabalhar. A questão é que Pilatos certamente não queria lavar as mãos puras. Sim, queria certamente lavar as mãos com um prato a ofertar. Sim, não colocaria ele culpa no lugar. Poderia eu simplesmente as minhas mãos lavar, tendo como entendimento o ditado que a professora Graça estava certamente a me dar. A culpa é uma questão de você saber, dentro do texto, encontrar. Assim eu poderia buscar um entendimento de que cada um deve a própria consciência buscar para saber o sentido de libertar. E se a gente compreende que cada um que faz parte do aparelho de jantar tem o direito da consciência levantar, é razoável você da mesa levantar, pegar o prato que você esteve a usar e para outro você ofertar. E se o outro lhe pedir para você lavar, certamente até aí você é livre para realizar ou não realizar. Tendo Deus me dito para o prato eu lavar, compreendi que coloquei muitos pratos na mesa, compreendendo a dimensão do aparelho de jantar. Bem verdade, que sempre a mesa parecia não se completar. Mesmo estando ocupados todos os lugares, a questão é que nem sempre é fácil a gente compreender a dinâmica do lugar. E se a dinâmica do lugar é uma coisa tão complicada da gente realizar, a gente precisa, na infância, voltar e saber que tinha uma cartilha perfeita como prato para você o tempo todo usar. Se eu fosse a minha infância voltar, certamente a minha inocência eu teria que enterrar. Sim, eu teria que enterrar como árvore, para a possibilidade da vida eu encontrar. A gente não pode
voltar para o mesmo traçado, realizar com as mudanças que a idade adulta esteve a nos dar. Mas a gente pode sempre, no livro da memória, entrar para compreender o papel de cada prato do aparelho de jantar. Para que a gente possa mesmo até as mãos lavar. Sim, para o respeito, a gente poder por cada um manifestar. Eu não posso simplesmente culpa dos outros carregar. Eu também não posso o meu nome mudar, sim, desrespeitando a árvore familiar. O que eu sei é que eu ainda posso voltar, porque eu tenho uma certidão de nascimento que ainda de óbito não esteve a virar. E se eu ainda tenho uma certidão de nascimento, de alguma maneira eu sou prato do aparelho de jantar. Ainda que eu ceda o meu lugar, a minha certidão de nascimento é um prato do aparelho de jantar. E isso não se pode simplesmente desconsiderar, rasgar, apagar, fazer de conta que não existe essa certidão de nascimento. Então, eu posso, até com Pilatos, falar, para que eu possa mesmo o entendimento dele alcançar, em respeito a tudo que se passou no lugar, e Pilatos, livremente, poder o entendimento dele me dar, como pessoa presente no ato, que a gente não consegue, muitas vezes, nem sequer, enquanto ditado, alcançar. E por quê? Porque disso eu estou a falar. Porque Deus me disse para uma sardinha eu virar. Numa latinha eu me encontrar. Fiquei a pensar na dificuldade de você o tempo todo se encontrar feito sardinha num lugar. Você sem condições da cabeça pegar. Você não ter condições nem de saber ali o que estará a passar. Você não ter condições de respirar. Você na prateleira de uma venda ficar. Um dia você serve, vai estar lá. No outro dia, no depósito, vão lhe colocar. Talvez coloque você no carrinho para carregar. Quem sabe possa, antes de ir no caixa, passar e jogar em qualquer lugar. Não é fácil ser sardinha enlatada. Quanto isso pode custar para uma casa? Sim, se a gente for considerar toda a vida de uma pessoa,
garrada e desgarrada. Poderia eu ser uma sardinha enlatada dentro de uma casa? Eu seria ou não seria prejudicada? Minha cabeça seria cortada ou não seria cortada? E quem assinaria? Sim, pela minha casa. A questão é que não dá para a gente, de fato, uma vida levar pisando, como diz o ditado, em brasa, pisando em ovos, colocando a língua no céu da boca, mastigando o ar. Em algum momento, você tem que falar. E por mais que você vá falar e falar, você compreende que de tanto você falar, suas entranhas tiveram a arrancar. Sua cabeça não está mais lá. As escamas também vazaram. E você passa de fato a ficar sem canto, a ponto de você se enxergar feito uma latinha, uma sardinha dentro de uma latinha, que não tem nem condições de respirar, porque qualquer coisa que você falar é um problema a se criar. Como um ditado formar. E que cópia realizar. Pode um filho numa casa entrar para em ovos pisar, caminhar em brasa, não saber onde colocar a mão, como o pé vai, que prato vai pegar. Se existe tanto desconforto, é preciso, de fato, você saber a própria certidão de óbito você tirar. Em respeito da certidão de nascimento que você esteve a carregar. E quando você tira a certidão de óbito, você pode o livre pensamento buscar. E o livre pensamento não pode, de fato, o tempo todo carregar língua presa. Mas, tendo você uma certidão de óbito, você compreende o que Deus esteve a lhe falar. Quando lhe diz, pega o prato para lavar, você virou defunto no lugar. É você ter a compreensão de que você, morto, esteve a ficar. Então é sensato você se dar o trabalho de você mesmo o prato lavar e deixar disponível para quem desejar. E se quiserem o prato entregar, seja para alguém
acostumado na casa estar, seja para a visita, seja para quem for, a sua digital não vai estar lá. Porque você soube o aparelho de jantar respeitar. Quando você o tempo todo pegou prato para lavar, compreendendo as digitais, que cada prato estava a carregar, que não é de sua responsabilidade, digital de ninguém, nos seus dedos você colocar. Que você tem a sua própria digital. E se você tem a sua própria digital, você sabe o momento de entrar, o momento de se ausentar, considerando a certidão de óbito. Sendo uma sardinha que não tem mais condições nenhuma de nada a falar. Cada um, diante de tudo que esteve a passar, cada um tem como o pensamento elevar. Para dimensionar as digitais que cada um está a carregar. Se eu estive a voltar, tendo uma certidão de nascimento a carregar, também pude essa certidão de nascimento apresentar para a minha de óbito, eu tirar. Para eu mesma, a minha vida levar, com a consciência de que eu, como Pilatos, estive a argumentar, levantando poeira para a gente, pelo menos, a mesa limpar e deixar limpo cada lugar em respeito ao aparelho de jantar. Mas se a gente não quis dimensionar o que conosco esteve a se dar, é da responsabilidade de cada um. O que eu sei, e o que eu sei, e o que eu sei. É que eu tenho o direito da minha certidão de nascimento carregar. Como eu tenho o direito da minha certidão de óbito eu tirar. Considerando a vida que eu estive a levar. Se a vida que eu estive a levar me dá o direito de ter essa certidão de óbito, para por mim mesma falar, é claro que mão disso eu não vou abrir mão disso, isso eu não vou realizar.
eu posso, até essa leitura aqui, meio que vaga, realizar. Porque é o objetivo que está no altar. Mas dentro do meu mundo particular, eu posso, para mim mesma, especificar, detalhar, para eu saber exatamente onde pisar. E compreender o quão é difícil você sardinha virar. Portanto, cada um tem uma certidão de nascimento. Cada um é livre para carregar. Se existem outras certidões de nascimento, fora daquilo que é, de fato, pertencente ao aparelho de jantar, aí sim é de preocupar. Porque eu posso me retirar, minha certidão de óbito, eu posso eu mesma carregar, eu posso. Mas isso não dá a ninguém o direito de uma certidão de nascimento tirar para tomar o meu lugar. E até herdeiro virar. Eu posso não estar lá, não ser pires, não ser prato de sobremesa, prato raso, prato fundo. Posso não ser xícara, nem ser xícara. Eu posso não ser. Mas a minha certidão de nascimento, o tempo todo vai me lembrar que eu tenho direito de cunho particular. E ainda que a certidão de óbito venha me visitar, os meus herdeiros têm esses mesmos direitos. Portanto, não é tão simples lidar-se com o ditado que Deus colocou no altar, para um texto vago aqui eu poder traçar. Sem o princípio, sem o meio, sem o fim, com uma possibilidade de definição de alguma coisa existir. Mas a existência do ir e vir depende de cada um. E o que cada um traça enquanto meio de vida para si. Eu posso entrar e sair. Porque a minha consciência é livre para assim agir. Sem carregar digital de ninguém. Sem carregar. A questão é você saber. É saber. Apenas lidar com aquilo que a razão vai lhe mostrar. E como a minha razão, com toda certeza, é plena de opinião, eu vou sempre buscar a visão da situação, da oposição, da situação e da oposição. Então,
não tem gerado nenhum tipo de confusão. Mesmo porque para a gente degustar uma sardinha, a gente não precisa do aparelho de jantar. Pegar. A própria lata serve de prato. Então a gente sabe no nosso lugar ficar. Para a vida do aparelho de jantar, a gente não atrapalhar. Assim, Deus me deu um prato bonito para minha cabeça eu colocar. Em honra e glória de João Batista. Em honra e glória de João Batista. Aquele mesmo que esteve a batizar o Messias. Quando aquele esteve a passar. Sem medo, sem medo, sem medo, sem medo de confiar 100% a minha vida. Naqueles que fizeram questão de reconciliar com essa, que o tempo todo é verdade, que esteve a brigar, para a minha digital eu carregar e eu ser livre, livre, livre e livre, para de mim mesma falar, aqui e acolá. Então eu posso de mim mesma falar, aqui e lá, onde eles fazem questão de me convidar. Sim, para o meu pensamento eu manifestar. Livremente. Livremente. Com a roupa que pertence a essa. Sem roupa de ninguém eu usar. Porque quem pode própria certidão de óbito tirar, roupa nunca vai faltar. Nunca vai faltar. É o Deus da antecipação, a gente chega antes. A gente chega antes. Para a mão de ninguém se sujar. Como Deus me deu esse entendimento pleno, minha filha, seja você mesma capaz da sua certidão de óbito tirar. Em honra e glória de todos aqueles que por sua vida esteve a passar, deixando uma história para você contar. Beleza. Portanto, semana eu vou encerrar com esse texto que o Divino me disse para formar. Do jeito que aqui está. Porque cada um sabe o seu próprio pensamento elevar. Mesmo com os limites que temos, nós sabemos pelo menos o beabá. E se sabemos o beabá, certamente saberemos por nós mesmos falar, cada um com a sua digital a se pronunciar. A minha eu sei muito bem. Onde está e faço uso dela em todo lugar. Bom dia, bom dia, bom dia.
sem dificuldades. Para assim se dar. Obrigado, obrigado.